Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Amém, queridos. Graça e a paz.
Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós iremos orar ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele possa derramar da sua graça sobre nós, da sua presença, que sejamos em todo tempo abençoados por esse Deus, nosso Senhor. Pai, nós queremos clamar a Ti, Deus, porque sabemos que do Senhor flui tudo daquilo que precisamos para viver, Pai. Por isso nós queremos neste momento clamar pela Tua graça sobre nós, pelo Teu poder sobre nós, Pai. Ao chegarmos neste lugar para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para entronizarmos o Teu nome, nós queremos também clamar para que o Senhor possa falar conosco, Pai. Recebe os nossos corações, as nossas vidas, tudo que temos e que somos nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos Te entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, e que a nossa vida constantemente possa fluir da presença do Senhor e da adoração ao Senhor, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Deus. Derrama mesmo da Sua graça sobre nós. Derrama da Tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos clamar sobre isso e clamamos para que a Tua graça possa inundar cada coração, cada vida, cada família, cada pessoa aqui reunida, no online, no presencial, que em nome de Jesus, que a Tua presença possa inundar as nossas vidas. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre os que estão em casa, sobre todos nós. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria. Ele tem feito maravilhas no nosso meio, tem operado milagres, tem operado cura. Então que nós possamos estar louvando o nosso Deus com alegria. Amém? Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se assente. Se você puder abrir a palavra do Senhor conosco, no texto de Tiago, capítulo de número 4. Tiago,
capítulo de número 4. Amém? A partir do verso número 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Amém. Eu tenho pensado, e essa semana na reunião de oração nós conversávamos sobre isso, sobre o ambiente, né, das bem-aventuranças de Mateus 5. E algo que tem me chamado a atenção sobre a nossa consciência em reconhecermos a soberania do Senhor, a grandeza do Senhor, quando nós estamos reunidos como igreja. Isso tem me feito, o texto de Tiago tem me chamado muita atenção, porque Tiago ele olha sobre diversas perspectivas, e nesse texto ele coloca um princípio para nós. Ele fala: olha, como igreja, como povo do Senhor, ao chegarmos perante esse Deus, nós precisamos chegarmos a Ele com o coração rendido e prostrados aos pés do Senhor. E às vezes nós chegamos na igreja com tantas inquietações, com tantas crises, ou com tantos desejos, que às vezes nós esquecemos que nós, perante o Senhor, nós precisamos, podemos, devemos nos render a Ele. Nós devemos entregar tudo que temos e que somos a Ele. Nesse momento eu quero te convidar a fazer mais uma oração ao Senhor. E a oração é clamando para que o Senhor te dê essa consciência de que a grandeza dEle, de que a soberania dEle está sobre nós. De que nós, como seu povo, podemos, devemos e precisamos render o nosso coração a Ele. Render as nossas vidas, render tudo que temos e que somos. E clamarmos verdadeiramente para que Ele possa limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração, limpar a nossa vida por completo, e para que sejamos transformados por essa graça e por esse amor. Amém? Que você possa, assim como nós, orar ao Senhor. Orar ao Senhor clamando para que Ele possa derramar da sua graça sobre nós, da sua vida. Clamando mesmo para que o Senhor possa inundar o nosso coração dessa presença gloriosa que só o Senhor Deus pode nos dar, dessa consciência que esse Deus pode nos dar. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Pai, mais uma vez nós nos apresentamos perante a Tua grandeza, perante a Tua beleza, porque reconhecemos, Deus, que muitas vezes o nosso coração, a nossa vida se inquieta com tantas coisas, Deus. A nossa vida se inquieta com tantas preocupações, com tantas angústias, com tantos pecados, incertezas, inconstâncias, que não conseguimos voltar os nossos olhos ao Senhor para declarar a Tua grandeza sobre nós, Pai. Para declarar verdadeiramente a Tua soberania sobre nós, o Teu amor sobre nós, a Tua graça que nos envolve com a Tua presença, Pai. Nessa noite nós queremos separar um tempo para reconhecer que nós servimos a um Deus que é soberano. Nós servimos a um Deus que deseja e que não compactua com pecado, não compactua com uma vida dupla, que não compactua com algo que esteja fora dos seus princípios. Nós clamamos, Pai, limpe as nossas mãos, Senhor. Limpe os nossos corações, Jesus. Limpe verdadeiramente as nossas vidas para que possamos compreender e que o nosso coração possa estar constantemente cheio dessa graça, dessa presença que só o Senhor pode nos dar, Pai. Por isso nós queremos clamar, Senhor,
Toca em nós com a sua presença, Senhor. Toca em nós com a sua vida, Jesus. Purifica os nossos corações e mentes. Leva-nos constantemente para esse caminho onde nós encontramos com o Senhor. Para esse caminho onde nós, com liberdade, com sinceridade, com humildade, podemos nos achegar ao Senhor. E assim como a tua palavra diz, também podemos ver o Senhor se achegando a nós. Que em nome de Jesus a tua graça possa nos inundar, Pai. Em todo tempo, em todo momento, Senhor. Aleluia. Amém. E a palavra de Deus também nos convida a entregarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E os dízimos e ofertas, eu sempre gosto de falar que não é um ambiente de temor, pesar, obrigação ou imposição. Mas é um ambiente onde nós entendemos que nós temos um Deus que nos abençoa, que cuida de nós, que abençoa as nossas vidas, que nós também podemos compartilhar de um pouco disso, para que a casa do Senhor, os projetos, tudo que se desenvolve neste lugar possa ser vivenciado também. Então você tem essa oportunidade também. Enquanto cantarmos, você tem a oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado sobre você também. Amém. Vamos nos colocar em pé. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Toda essa alegria continue no nosso meio, porque o Espírito Santo de Deus está aqui.
E nós somos alegres porque o Senhor nos torna alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós devemos continuar adorando o nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Essa canção é antiga, mas todo mundo conhece, porque ela tem uma letra que fala muito aos nossos corações. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Amém? Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Dignas de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Jeová Jireh, Jeová Nissi Rafa, o grande El Shaddai, não há outro igual a ti, aleluia, 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 o grande El Shaddai, não há outro igual a ti, Senhor. Oh, 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 não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo que nós temos, tudo que é nosso, vem do nosso Senhor. Eu sou grata por tudo que eu tenho, por tudo que Ele me dá. E nós temos que ser gratos pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas. As bênçãos são de todos os tamanhos, elas vêm pequenas, elas vêm grandes. Então nós devemos ser muito gratos, porque tudo vem do nosso Senhor. Amém? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho
que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer, Senhor, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém, amém. Vamos estar orando, entregando o nosso louvor ao nosso Deus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos por todos os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, por todos os que estão reunidos na face da terra em Teu nome, Senhor, para Te louvar e para Te adorar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo Teu cuidado, pelos livramentos, Senhor, e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Que a Tua graça alcance aqueles que estão em casa também, Pai, os que estão assistindo, os nossos familiares que ficaram lá, aqueles que não puderam estar aqui. Que a Tua graça seja sobre eles também, Pai. E que o Senhor esteja ungindo os lábios do Teu servo, para que ele possa trazer o Seu recado aos nossos corações nessa noite, Pai. Que ele seja usado como um canal de bênção sobre todos nós. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor, que ele esteja subindo no trono do Teu altar. Pai, abre também as nossas mentes, nossos corações e ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos ser tocados, Senhor, e que nós possamos sair daqui cheios do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Podemos assentar? Aleluia, o pastor Dayan está chegando aí. Que bênção. A Ira já orou pela sua vida, mas vamos orar pelas crianças. Pela Mirna. Estenda suas mãos, meus irmãos. Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida dessas crianças, Deus. Obrigado, Pai, pela vida delas. Obrigado pela vida da Elis, da Gabi. Obrigado também, Deus, pela vida da Mirna, que se dispôs a abençoá-las, a caminhar esse tempo com elas também. Queremos também clamar por aquelas que estão doentes hoje, que não puderam estar por conta disso. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça possa abençoar a vida das nossas crianças, abençoar a vida da Mirna, que estará instruindo, cuidando, abençoando a vida delas, que seja um tempo extraordinário sobre elas. É isso que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês não perguntaram, mas eu também estou bem. Irmãos, eu estou aqui numa tentativa de a gente caminhar um pouco no Antigo Testamento e conhecer um pouco mais esse Deus que nós cantamos e louvamos, e a Bíblia
é um livro que fala sobre Deus, né? Não é um livro, é um livro que conta o que esse Deus está fazendo na história e por que ele está fazendo isso na história, né? Então eu estou aqui nessa caminhada e hoje nós vamos avançar um pouco mais e eu espero poder ajudar isso, né, a compreensão daquilo que nós vamos ler hoje à noite, né? Alguns anos atrás, a Austrália lançou uma campanha de trânsito, porque estava havendo muitos problemas, muitos acidentes, e a campanha era assim: criança faz o que a criança vê. E isso estava em todos os adesivos, em todos os carros, era obrigatório até o uso, para que criasse essa consciência de que nós estamos, o país, né, de uma forma geral, estava influenciando a próxima geração de como se comportar no trânsito. Não adianta fazer uma aulinha de trânsito, não adianta fazer cursinho de trânsito, se você na sua prática você não faz aquilo que deve, né? Então, eu lembrei disso porque semana passada nós comemoramos o Dia dos Pais e eu estava numa outra igreja e achei muito forte eles usarem essa ideia de que a criança é o espelho dos pais, especialmente do pai, né, que era o Dia dos Pais, e a criança faz exatamente, boas ou ruins, ele vai repetir aquilo que o pai, aquilo que nós, né, como pais, fazemos ou vivemos, né? Nós somos, não adianta você educar a criança apenas com com a teoria, né? Com ensinos de boca. A criança vai ser aquilo que ela vê você fazendo. E a Bíblia é exatamente isso. Nós temos um Deus que Ele, no seu plano, deseja que nós sejamos aquilo que Ele é, né? E isso começou lá no Éden, quando Deus fez o homem, né, e a mulher. Ele diz que Deus os criou ao quê? A sua imagem e semelhança. O objetivo desses seres humanos, diferente dos outros animais, Deus até usa o mesmo barro, né, a mesma origem, que são, né, a terra, para criar os seres humanos e os animais, mas esses homens, esse homem e essa mulher, eles tinham uma característica diferente. Eles foram criados para representar, para refletir o Deus Criador, diferente de todas as outras partes da criação, né? E a gente sabe, né, o capítulo 3 de Gênesis nos conta que esse homem e essa mulher decidiram andar nessa criação de Deus, viver essa criação de Deus a partir deles mesmos, né? Quando eles decidiram não se submeter, não aceitar a definição de Deus, o que era certo e errado. E eles, então, começaram a andar. E o resultado disso é o que a gente está vivendo hoje, né? Essa crise de relacionamento, essa crise de clima, essa crise de vida que nós experimentamos no nosso dia a dia, é fruto dessa decisão lá atrás, de um homem não querer refletir a imagem de Deus e querer ser a sua própria razão e origem, né, de vida. Hoje, o assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre o cuidado com os ídolos. Aí você vai dizer, mas eu sou evangélico, né, eu sou protestante, eu não tenho ídolos, né, eu não creio em ídolos. Eu vou dizer para você que é um assunto sério na Bíblia, especialmente, olha, vou lá para o Novo Testamento, porque a gente vai estudar um pouco o Velho. Mas lá no Novo Testamento, você abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20... Desculpa, capítulo 10, verso 14. Paulo diz assim, por isso, meus amados, o quê? Irmãos. Ele está falando para a igreja de Corinto. O que ele diz para os irmãos de Corinto? Irmãos, fujam da idolatria. João, 1 João, capítulo 5, essa carta maravilhosa de João, que ele fala sobre
amor, sobre Deus é amor. Olha só como ele termina a carta. Olha só como ele encerra a sua carta à igreja naquela época espalhada ali no Império Romano. Filhinhos, o que ele fala? Cuidem-se, ou cuidado com os... O que está escrito na sua Bíblia aí? Com os ídolos. Então nós temos dois apóstolos, os dois maiores apóstolos que escreveram mais coisas no Novo Testamento, nos chamando a atenção, queridos, cuidado com os ídolos. Fujam da idolatria. Isso significa que nós corremos sérios riscos. E eu vou mostrar por que a gente corre riscos e por que é importante nós refletirmos nessa verdade, nesse aspecto. Né? Volta comigo lá para o texto de Êxodo. Não sei se para vocês que não estão aqui acompanhando, nós paramos em Êxodo 19, capítulo 19. Só lembrando, né, que Êxodo é um livro que conta a saída do povo de Israel do Egito. Né? Lembra, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, de você e da sua família, eu vou abençoar através de você. Você vai ser uma bênção e você vai ser uma bênção a todas as nações. Lembra, os seres humanos agora estavam vivendo a partir dos seus próprios interesses, buscando as suas próprias realizações. E no meio dessa confusão, Deus tira, então, uma família, um casal. Lembra lá, começamos com um casal, Adão e Eva. Esses não quiseram se submeter ao Senhor. Agora Deus escolhe um outro casal, chamado Abraão e Sara, e diz assim, olha, através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. E a gente vê que esse processo de Deus formar esse plano, de executar esse projeto, teve várias dificuldades, porque a família de Abraão era assim, né? Eles uma hora faziam de direito, outra hora faziam errado, mas Deus persistia no seu projeto. É através dessa família que eu vou abençoar todas as nações da terra. E aí, no capítulo, em Êxodo, nós vemos que esses familiares de Abraão se tornaram um grande povo, só que escravos. Eram escravos no Egito, e Deus, então, fez uma promessa de que ia libertar esse povo, e a partir desse povo, então, Deus ia abençoar todas as famílias da terra. E isso aconteceu, então, nos primeiros capítulos de Êxodo. Né? Se você vai ler lá o capítulo 3 até o capítulo 12, esse processo que Deus executou, a salvação desse povo. 450 anos debaixo de escravidão da maior nação do mundo. Seria como eu pedir o Wellington, você vai lá no Afeganistão libertar aquele povo do Talibã. Uma coisa assim meio radical, meio doida. E Deus fez como? Ele enviou o quê? Um exército? Mandou a polícia do céu para lá libertar esse povo? Não, ele mandou um homem. Um homem para enfrentar a maior nação do mundo. Irmãos, o livro de Êxodo, para muitos estudiosos, é o livro que reflete para nós a salvação, o processo de salvação humana. O Egito é considerado o mundo, o faraó, que nem aparece o nome dele aqui. O maior líder da época, nem nome aparece na história, para representar essa ideia do mal, né, dessa manifestação maligna, né, do ser humano, no ser humano. E Deus, então, escolhe Moisés, vai lá, no meio dessa força, nesse domínio que existia dentro do Egito, e tira o meu povo na maior tranquilidade, sem Moisés não precisou fazer nada, só manifestar, olha, o Yahweh, o Deus verdadeiro, mandou você liberar o povo dele. Cara, eu falei, quem é esse Deus? E aí você vai ver na história como que esse Deus se apresenta para o Egito. Eu disse para vocês também que o Egito era uma nação politeísta, tinha Deus para tudo quanto é jeito, todas as formas e todas as caras. E Deus, então, manifesta ali naquela nação que influenciava o mundo da época, mostrando que o Deus verdadeiro era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora representado por Moisés. Então, eles chegam, depois que eles saem do Egito, eles param ali no Monte Sinai, né, no monte de Deus, né, quando Deus encontra com Moisés, ele se encontra com Moisés nesse monte, e agora o povo de Israel se reúne ali naquele monte, e Deus, então, começa a falar com aquele povo. E eu disse lá na última vez que Deus diz assim para o povo, agora vocês são o meu tesouro
pessoal. Vocês eram escravos, vocês eram um povinho, vocês eram um bando de gente que vivia escravizado, agora vocês são meu tesouro pessoal, vocês serão nação santa, vocês serão nação de sacerdote para abençoar as nações. Esse é o contexto. Só que você caminha um pouco mais, eu quero agora, desculpa aí gastar um pouco de tempo nessa introdução aí, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo agora a partir do capítulo 32, que é onde a gente vai gastar um pouquinho aqui do nosso tempo. Eu vou ler com vocês aqui alguns trechos. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos os tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando-os num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, ou de uma vaca, né? Então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Verso 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: pessoal, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Talvez na tradução de alguns aí diga, se entregou para diversão, né? Verso 7, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, Deus falando para Moisés, que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram um sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Daí você vai continuar aí, Moisés agora começa porque Deus diz que vai agora destruir esse povo, que começou a distorcer a relação deles com o Senhor. Pula aí para o verso 19. Moisés aqui gasta esses versos 9 até o 18, 17, e Moisés começa a questionar Deus. Deus, esse é o povo que o Senhor prometeu que vai abençoar as nações. O Senhor falou com eles através que essa é uma promessa a Abraão. Você não pode matar esse povo agora, você não tenha paciência. Não seja assim tão rápido nas suas decisões, né? Moisés argumentando com Moisés, com Deus ali, né? Verso 19, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Quer dizer, Moisés estava lá defendendo o povo para Deus não matar, mas quando ele viu a situação, ele ficou com uma ira tão grande que ele agora, eu vou descer o pau nesse povo aqui. Verso 20, pegou o bezerro que eles o tinham feito e o destruiu no fogo, pois depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez o quê? Fez com que os israelitas bebessem. Verso 21, e perguntou a Arão: que você fez com esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: olha, não te enfureças, meu senhor. Você sabe como esse povo é propenso para o mal, né? Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disseram: olha, tragam para mim aí uns enfeites de ouro, tragam para mim. Quando o povo trouxe o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu isso, o bezerro, né? Esse ídolo aqui que nós estamos adorando. Olha a cara de pau do Arão, né? Sem querer, a gente botou aí no fogo e saiu essa coisa aí, né? Ao verso 25, Moisés viu que o povo estava, o quê? Desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso, de deboche, né? Para as nações, para os inimigos, né, em volta. Então ficou de pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, juntem-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Muda aí para o capítulo 33, por favor. Verso 1 diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés:
né? Isso, Moisés agora volta para o monte para falar com o Senhor, porque a coisa estava feia, né? Deus estava irado, e Moisés então sobe de novo para o monte para falar com o Senhor, para ver se acalmava a ira de Deus. Aí ele fala assim: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas o que aconteceu? Deus diz: eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém mais usou enfeite. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Olha a situação. Se você olhar, deve ser a 5ª vez que Moisés sobe para o monte. Ele subiu, desceu. Moisés devia ser um cara fisicamente, assim, né? Tipo o pastor Vinícius, assim, né? Porque era o lugar que Deus, a presença de Deus estava. E quando Moisés estava ali, nesse momento aí do capítulo 32, Deus estava dando para Moisés as orientações de como ele ia construir a tenda, aquele lugar onde a habitação de Deus ia se fazer presente no meio do povo. Então Deus estava dando todas as coordenadas: olha, vai ser essa cor, as cortinas, você vai ser desse tamanho, faça o altar dessa forma, as roupas que Arão vai usar, todos os detalhes Deus estava dando ali para Arão, para Moisés. E enquanto Moisés estava lá em cima, o povo lá embaixo, isso já fazia 40 dias que Moisés estava lá em cima, o povo vira para Arão e diz: olha, esse Moisés sumiu, desapareceu, a gente está aqui nessa situação, um deserto miserável, um sol de rachar, cadê o homem? Aí alguém teve uma grande e brilhante ideia: vamos fazer deuses para nós. E aí então vão até Arão, e Arão cai nessa conversa de atender o pedido do povo, né? Irmãos, esse trecho do povo de Israel ao pé do Monte Sinai é tão importante na Bíblia, é tão importante na história de Israel e na nossa história, que você pode pegar do capítulo 19 até o final de Êxodo, livro de Levíticos e até o capítulo de Números, acontece nesse lugar. É um ano que esse povo passa ao pé do Monte Sinai para entender a missão que esse povo tinha, o propósito de Deus e quem é esse Deus. Porque você imagina, 450 anos vivendo no Egito, acostumado a ver aquelas estátuas, aquelas oferendas, aquele ambiente onde o povo adorava todo tipo de deuses. Eles precisavam agora experimentar e conhecer como é que se serve o Deus verdadeiro. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência. Como a gente estava ali próximo da Indonésia, a Indonésia tem uma ilha, especificamente, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, mas uma ilha específica da Indonésia é uma ilha hinduísta. É a coisa mais esquisita, né? O maior país muçulmano do mundo, mas tem ali uma ilha inteira, que é uma ilha grande, a ilha de Bali, né? Famosa pelo turismo, pelo surf. Aquela ilha é hinduísta. Então, quando a gente andava lá em Bali, na rua, era oferenda em todos os lugares, porque de manhã, cedinho, as mulheres preparam as oferendas, põem comida nas esquinas, com as suas incensos, a cidade inteira, você sente aquele cheiro de incenso o tempo todo. Porque no táxi, você entra dentro do táxi, os táxis têm lá suas oferendas nos painéis do carro, todo o lugar que você vai tem aquelas manifestações de adoração aos espíritos, né, os hindus que creem, né? Então, esse era o contexto, é gente que cresceu nesse ambiente de que se adora assim, dessa maneira. E agora Israel precisa entender que o Deus verdadeiro, que os chamou dessa situação de escravidão, ele é diferente. Ele é primeiro um Deus santo, ele não é igual aos outros deuses que se misturam, né, nas suas práticas, né? E aí, para entender esse processo, a gente vai perceber que há uma caminhada longa aí.
Muita gente diz, né? Deus levou poucos meses para tirar o povo do Egito, mas levou-se anos para tirar o Egito de dentro do povo. Porque essa característica, esse desejo, essa busca pela adoração a outras coisas, essa esperança em coisas que não são deuses, não é o Deus verdadeiro, estava dentro do povo. E isso precisava ser trabalhado, né? Eu quero só usar aqui uma definição de ídolo, né? Que vai nos ajudar aqui a ampliar um pouco o entendimento do que é adoração a um ídolo, né? Martinho Lutero, ele define assim: qualquer coisa que o seu coração se apegue como segurança máxima, como algo que você se agarra como sua confiança e esperança. Isso é um ídolo. Não estou falando aqui de imagem, estou falando do conceito, né? Alguns usam fisicamente, coisas físicas para gerar essa confiança, essa esperança, né? No Timor, né, o país onde nós trabalhamos, a maioria dos jovens andavam com um lenço que era consagrado. Eles iam no cemitério, lá na cova dos seus ancestrais, faziam oferenda e sacrifício, pedindo o espírito do ancestral para abençoar a vida dele, e ele andava com essas coisas dentro da carteira, como sinal de proteção, como sinal de ajuda. Ou quando eles queriam conquistar uma menina, eles iam no curandeiro, lá no feiticeiro, o feiticeiro fazia e botavam no bolso como uma forma de empoderá-los para aquilo que eles precisavam fazer, né? No Brasil, a gente veio horóscopo, né? Quanta gente não sai de manhã sem dar uma olhada no horóscopo, né? Meu signo hoje, qual que é? É um ídolo. Porque essa pessoa não consegue fazer nada antes de saber o que o tal do... Nem sei o que é esse estilo de vida, né? Nós temos no Brasil magia branca, magia negra, né? Quem conhece um pouco, quem viveu um pouco desse ambiente, sabe que as pessoas precisam dessas manipulações para gerar esperança, confiança, proteção, né? Então, esse é um conceito. A idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega como segurança máxima. Ou qualquer coisa que seja adorada, e a palavra adorar na Bíblia não tem sentido só de cantar, de louvor. O sentido de adoração na Bíblia é servir, é você fazer, viver para fazer aquilo, né? Então, tudo que o seu coração adora, serve em lugar de Deus, isso é idolatria, né? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, que substitua a pessoa de Deus, isso é idolatria. Seja para felicidade, seja para segurança, para proteção, seja para riqueza, se ocupou o lugar de Deus, é um ídolo. Esse é o conceito geral do que é idolatria. Depois você lê em casa lá Ezequiel capítulo 14, versos 7 e 14, Ezequiel vai dar um princípio muito interessante, falando para Israel num momento mais difícil de Israel, que agora Israel está na Babilônia, escravo da Babilônia, por causa da idolatria. Repetindo os mesmos erros que aconteceram lá com Israel depois de sair do Egito, repetem-se depois e eles vão para a Babilônia por causa da idolatria. Quer dizer, deixaram Deus de lado para servir a outros deuses. Irmãos, o princípio é básico. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. E quando nós não refletimos essa imagem e semelhança de Deus, nós vamos refletir o quê? Pensa. Quando nós não refletimos o nosso Criador, nós vamos refletir outra coisa. É natural. E essa é a luta nossa como filhos desse Deus. Como nós podemos limpar, né? O pastor leu hoje, agora de manhã, né? Antes da pregação, o texto lá de Tiago. Limpar as nossas mãos, porque é assim que nós vamos refletir esse Deus, porque se não conseguirmos viver assim, nós vamos refletir aquilo que os nossos corações estão cheios, né? Esse é o princípio. Mas voltando aqui para o texto de Êxodo 32, eu quero destacar aqui algumas coisas. Verso 1 diz que eles reclamaram a Arão que Moisés, o quê? Demorava. Quer dizer, a palavra demorar aqui tem um sentido aqui assim, de desrespeito. Eles estavam se sentindo desrespeitados.
desonrados. Nós estamos aqui, nesse sol, esperando uma definição e esse cara não aparece. Vamos resolver o problema. Essa é a ideia aqui da pressão que está sendo feita para Arão, é por causa desse sentimento de que eles se sentem desvalorizados quando Deus agora sai com Moisés lá para cima do monte, os dois estão tendo lá um tempo juntos lá, e a gente aqui embaixo esperando e nada acontece. Né? Então tem esse sentido, né? Sentimento de humilhação. Nós estamos sendo humilhados aqui nessa espera de alguma coisa que a gente não sabe quanto tempo. Tem 40 dias, esse cara está lá em cima, não sei se ele está descansando, está tendo umas férias, e a gente aqui aguentando esse sol de rachar. Né? Essa é a ideia. É interessante que se você vai lá em Deuteronômio, capítulo 8, Moisés diz assim para o povo, a segunda geração, porque essa geração que morreu, né? A segunda geração, ele diz assim, olha, Deus fez vocês passarem pelo Egito, pelo deserto, passarem fome, comerem do pão que Deus manda do céu, beber da água que Deus abriu lá da rocha, para humilhar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, para saber se vocês iam obedecer ou não ao Senhor. Esse era o propósito. O deserto, esse tempo de deserto, era exatamente esse propósito. O que está no coração desse povo? Esse povo vai me ouvir ou não? Vai me servir ou não vai? Interessante, eu li com vocês na semana passada, volta aí só um pouquinho nos alguns versos anteriores. Esse povo diz assim lá no capítulo 19, quando Moisés falou a primeira vez para eles do que Deus havia decidido, o povo diz assim, verso 8, 19:8, quando Moisés explicou o que Deus estava planejando, tudo que Deus estava falando para ele, olha só o que eles responderam, o povo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mentiroso, né? Mentiroso, o povo sem vergonha, né? Daí, se você muda para o verso, capítulo 20, verso 19, eles falam assim, Moisés, fala você conosco, porque quando eles viram Deus falando lá em cima da montanha, era relâmpago, era terremoto, Deus se manifestou de uma maneira tão assustadora que eles falaram assim, Moisés, faz o seguinte, você fala conosco e você fala com Deus, mas que Deus não fale conosco para que não morramos, né? E aí Moisés diz, não, Deus está aqui para prová-los, para saber se vocês temem a Deus, estejam vocês livres de pecar, né? E o povo diz assim, olha, nós faremos tudo que o Senhor determinar, no verso 20, 19, capítulo 20, 19, né? E o povo disse que ia fazer tudo que Deus determinasse. Capítulo 24, verso 37, desculpa, não 24, 3. E eles disseram assim, eu dirigi o povo todas as palavras que o Senhor tinha dito, e o povo disse, faremos tudo que o Senhor ordenou. Essa era o clima da situação. E agora o povo está reclamando que Moisés não aparece e que agora pede a Arão para resolver o problema. Irmãos, se vocês lerem ali, capítulo 15, 16, 17, vocês vão ver o povo reclamando porque não tem água, reclamando porque não tem comida, reclamando porque não tem cebola, reclamando porque não tem carne, não tem pão. Então, esse povo já vem demonstrando, desde que saiu do Egito, apesar de ver tudo que Deus fez, um coração de murmuradores insatisfeitos e começam, então, a pressionar Moisés. Não tem água hoje. Como é que a gente vai fazer? Cadê o pão? Cadê a carne? Então, esse povo já vinha mostrando alguns comportamentos que iam comprometer essa caminhada com o Senhor. Os versos seguintes dizem que eles pedem para Moisés, para Arão fazer, né, produzir alguma coisa, né, um Deus para que possa representar esse sentimento de segurança, de confiança que eles perderam, porque Moisés sumiu. Arão pede para que eles arranquem, né, tirem esses objetos de ouro, objetos que Deus havia dito para eles que era para ser usado para a construção da tenda, do ambiente de adoração ao Senhor. E eles tiraram aquilo ali, entregaram, e não era voluntário, não, era a ordem que é tirem, né, tomem essas coisas, não era uma opção, não era uma coisa
democrática, vamos decidir quem quer dar, quem não quer. Não, era obrigatório todos tirarem aquilo que tinham de ouro e entregar para Arão para que fosse feito o objeto de adoração deles, né? E o outro sentido é que eles proclamaram que aquele bezerro, que aquele formato de Deus que apareceu ali, era o Deus verdadeiro. Porque eles falam assim, vamos fazer um culto ao Senhor. E a palavra Senhor aqui é a mesma palavra referente a Deus que se manifestou lá através de Moisés. Então você percebe aqui o processo foi só degringolando, né? Essa relação do povo com o Senhor, que desde que saiu do Egito era de reclamação, de insatisfação, de murmuração. Agora, o auge é essa atitude. Vamos fazer um Deus para nos representar, porque esse Deus que nos tirou do Egito não está com nada. E aí diz que o povo, então, festejou, e a palavra festejar aqui tem a ver com uma festa de promiscuidade, de completa entrega mesmo à carnalidade. É uma festa que, se você olhar o termo aqui, eles disseram, né, a sua tradução, a minha tradução diz, caíram na farra. Outras dizem, se divertiram. Mas a ideia aqui é de que ficaram nus mesmo, tiraram as roupas. Porque você imagina, beberam, encheram a cara, comeram, aí, amigo, aí não tem mais quem segura, né? Moisés disse, esse povo está descontrolado, está fora de controle. Vergonha para os vizinhos, todo mundo vendo a baixaria que está essa nação que diz representar o Senhor. Irmãos, para vocês terem uma ideia da importância desse texto, todas as vezes que vocês ouvirem a falar de idolatria na Bíblia, vai se referir a esse momento aqui de Israel. É o momento mais humilhante do povo de Deus na história, em toda a sua história. O que vem depois é só consequência disso aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque a idolatria ela tem consequências pesadas, né? Primeira consequência que a gente vê aqui, no verso 32, verso 9. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é obstinado. Outra tradução pode dizer teimoso, outras traduções podem dizer inflexível. A ideia aqui é daquele animal que não consegue obedecer o seu dono. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Obstinado, teimoso. Você pode bater, você pode fazer o que for, não vai obedecer. Essa é a ideia que o texto traz aqui. Porque a idolatria faz exatamente isso. Faz a pessoa se tornar uma pessoa inflexível, incapaz de obedecer o que é certo, de fazer o que é correto. A segunda consequência está aí no verso 25, né, que eu acabei de falar. Que eles se tornaram sem controle. Olha aí que Moisés diz para o povo, para Arão, Arão, esse povo está desenfreado, descontrolado, sem a capacidade, é como a ideia de um animal indomável, né? E Oséias fala isso lá no capítulo 4, o profeta Oséias, ele volta a essa experiência de Israel, para falar para Israel, naquele momento que ele estava profetizando, que eles estavam exatamente iguais, animais indomáveis, incapazes de ouvir e de obedecer ao seu Senhor. É sério, irmãos, o negócio é pesado. E a outra consequência é que eles, no verso 8, capítulo 32, verso 8, Deus diz assim, muito depressa se desviaram. Essa é outra consequência da idolatria. Quando nós deixamos Deus fora da nossa vida, quando nós deixamos de adorar a Deus e adoramos a qualquer outra coisa, quando outra coisa ocupa o lugar de Deus no nosso coração, nós nos desviamos. Essa é a consequência natural. Então, esse povo estava obstinado, não ia ouvir mais nada. Esse povo estava inflexível, sem controle, e esse povo estava afastando-se de Deus. Agora, você imagina, o povo que Deus tirou dessa situação de escravidão para ser o povo representante de Deus para outras nações, é o povo que agora está vivendo dessa maneira. Agora você vai pensar assim, por que isso acontece? Por que a idolatria tem essa força? E eu quero aqui trazer alguns
alguns princípios que a própria Bíblia nos mostra, o impacto da idolatria na vida daqueles que abraçam essa fé, né? essa conduta, esse tipo de vida, né? Pula comigo aí para o Salmo 115. Salmo 115. E é um salmo também que tem como seu contexto essa ideia do que aconteceu lá em Êxodo capítulo 32. Salmo 115 diz assim, olha: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por o teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o teu Deus? É a pergunta lá de Israel no capítulo 32. Cadê esse Deus? Sumiu, 40 dias a gente não sabe nada. E o que Deus responde, o que o salmista diz, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Aí ele começa, os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem nenhum som algum com a sua garganta. Aí o verso 8, irmão, pega pesado agora. Olha o que o verso 8 diz. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Ou seja, o que a Bíblia diz para nós é que aqueles que adoram os ídolos se tornam como os ídolos. Pesado isso. O que os ídolos são? Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não consegue fazer nada. Tem pé, mas não andam. E torna-se iguaizinhos àqueles que adoram os ídolos. Quem faz e quem adora. Ou seja, nós nos tornamos pessoas incapazes de ouvir, de falar, de viver, humanamente falando, nos padrões que Deus estabeleceu. É sério. É por isso que quando às vezes a gente encontra certas pessoas, né, e a gente vê determinadas, você pode pregar, falar a verdade, não entra, porque os ouvidos estão fechados, os olhos estão cegos, não conseguem compreender. Não é por causa que a palavra não é boa, porque você não é um bom evangelista, não, é porque ele está totalmente dominado por essa mentalidade de adoração, alguma coisa que controla, domina a mente e os olhos dessa pessoa. Capítulo 135 de Salmo, vamos andar um pouco aqui, eu sei que o tempo está correndo aqui, e eu não tenho expectativa de encerrar esse assunto aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como isso é importante para nós, porque lá nós lemos lá aí, né? Paulo e João falaram, irmãos, cuidado com a idolatria, significa eu e você corremos sérios riscos. Nós precisamos ter nosso coração e a nossa mente totalmente conscientes de que nós não estamos livres desse perigo. Não, eu não tenho ídolo em casa. Nós vamos ver que o ídolo não é só uma imagem. O ídolo não é só uma estátua. Tem muita coisa que pode ser um ídolo na nossa vida. Capítulo 135 de Salmos, verso 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. Não há respiração em sua boca. E o verso 18 diz assim: tornem-se como a eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmistas diferentes escrevendo a mesma coisa. É um princípio forte na Bíblia. Você se torna aquilo que você adora. Isso é forte. Se você adora o Senhor, você vai refletir o Senhor. Se você adora outra coisa, você vai refletir aquilo que você adora. É uma regra básica na Bíblia, né? E o que a gente está vendo aqui nessa experiência de Êxodo 32 é um povo que está se desviando do propósito de Deus, de refletir Deus, e começa agora a refletir aquilo que eles estão adorando. Por isso que Deus diz, eles são um povo obstinado, não ouvem, não veem, não conseguem enxergar o Deus que está andando no meio deles.
Olha só, tirei esse povo do Egito, fiz os milagres que fiz, tirei a água da rocha, dei pão do céu, dei carne para esse povo. E eles não enxergam que eu sou o Deus verdadeiro. Irmãos, vocês leem os profetas Jeremias, Isaías, eles vão pegar pesado, quando o povo se desvia de Deus, busca outras coisas, coloca a segurança, a esperança naquilo que não é Deus. E o desastre é enorme. As consequências são terríveis para o povo, para eles próprios e para toda a nação, né, de uma forma geral. Cegueira é resultado, dureza de coração é resultado dessa falta de obediência e submissão e reconhecimento de Deus. Olha o que Paulo diz aí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso... Meu tempo está acabando aqui. Eu nem cheguei lá, hein? Capítulo 1, verso 24. Não, vamos começar aqui do verso 21. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos capítulo 1, verso 21. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus os entregou. Seria mais ou menos assim: vocês querem viver assim? Vocês querem ídolos? Vivam os ídolos. Deus os entregou. Deus levantou a mão e diz: olha, vão viver assim. Irmão, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. A nossa sociedade é uma sociedade que não reconhece Deus. É uma sociedade que está buscando a sua segurança, os seus valores, o seu prazer naquilo que não é Deus. E a consequência é o que a gente está vivendo hoje. Isso não vai ser diferente. E quanto mais a cultura... E isso é interessante que quando a gente trabalhava no Timor, veio uma menina da Suíça trabalhar conosco. E a Suíça é um país com bastante princípio bíblico, bastante a Constituição, as regras do país, tem muita coisa bíblica, muita coisa das Escrituras, que foi um país cristão no passado, né? Hoje não, mas tem os seus princípios. Quando ela chegou no Timor, ela ficou chocada de ver a vida, a forma, a sujeira, a maneira com que aquelas pessoas viviam. E ela falou assim: nossa, quanto mais distante de Deus, mais a gente vai ver o reflexo dessa falta de Deus na vida das pessoas. Seja na forma de comer, na forma de vestir, na forma de arrumar a casa. Né? É reflexo, irmão, não tem como fugir disso. Você vai ver isso na forma como a pessoa vive. Aquilo que ela adora vai refletir na maneira como ela come, como ela anda, os valores que ela usa para definir as compras, né, os gastos. E é isso que Romanos está falando aqui. Achando-se sábios, se tornaram loucos, porque trocaram a glória do Deus verdadeiro por coisas fúteis. Irmãos, Deus, olha só a situação de Israel. Eles estão trocando a presença de Deus, a glória de Deus. Lembra, quando eles saíram do Egito, de dia era nuvem, de noite era aquela coluna de fogo. Deus estava caminhando com o povo. Deus estava fazendo o tempo todo, suprindo, cuidando, protegendo aquele povo. E agora esse povo troca essa glória de Deus, essa presença de Deus, para adorar um animal que come capim. Um bicho. É terrível isso, né? Eu acho que... E a realidade que o texto está escrevendo para nós é para a gente considerar que muitas vezes fazemos a mesma coisa. Trocamos a glória de Deus, esse Deus que a gente canta, que a gente reconhece em nossas palavras, mas na nossa prática, às vezes, a gente não reflete isso. A gente busca a nossa segurança, busca a nossa confiança em outras coisas que não é Deus. Agora você vai perguntar assim para mim, mas se os ídolos são coisas que nós humanos fazemos, por que eles têm tanta força assim para nos controlar?
Porque a Bíblia diz, quando você adora um ídolo, você não está adorando um material. E aí que é o grande ponto da questão. Essas coisas, elas são empoderadas pelas forças do mal que estão aí andando no nosso universo. Nós não vemos, nós não sabemos, mas elas se manifestam nessas coisas. O pastor várias vezes conta aqui do amigo que é dependente, né, de maconha. Por que é difícil para essa pessoa sair dessa situação? É só um cigarrinho, um negocinho desse tamanho. Por que as pessoas não conseguem se libertar do vício do cigarro, da bebida? Porque não é só uma questão de um objeto que domina. Irmãos, existe uma força espiritual que domina essa situação e que ocupa o controle dessas pessoas. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Abra comigo aí em Levíticos, capítulo 17. Levíticos vem depois de Êxodo. Capítulo 17, verso 7. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. É um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. A palavra aqui, bode, tem a ideia aqui de demônios. A minha tradução é de bode, mas se você for olhar no original, essa palavra aqui tem um sentido também de demônio. Vou te dar outro texto aqui, Deuteronômio, capítulo 32. Moisés falando aqui para a segunda geração, né? Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Verso 16 diz assim: eles deixaram o Senhor com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com ídolos abomináveis. Verso 17: sacrificavam a demônios, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Então, quando essas pessoas adoram ídolos, elas na realidade não estão adorando ídolos, estão adorando demônios, forças espirituais que usam esses símbolos, essas imagens, essas coisas para nos dominar. Eu disse para vocês, né, quando você adora, significa que você serve, você se coloca numa condição de servo àquilo que você adora. E esses espíritos, então, sejam ele em forma de estátua, de madeira, de pedra. No Timor, eles adoravam os espíritos que habitavam nas pedras, nas árvores, nas fontes. E aquilo dominava. Ninguém fazia nada. Ninguém tinha coragem de andar, de tomar decisões sem que essas coisas, de alguma forma, manifestassem direção para eles. E esse é o risco de nós substituirmos o Senhor com essas coisas. Vamos lá para o Salmo 106. Olha só o que o Salmo 106 diz aqui, verso 37. Salmos 106, verso 37. Vamos começar do 36 aqui. Prestaram cultos aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, quando todas as vezes que Israel se rendia a um ídolo, eles estavam se rendendo a espíritos malignos, forças do mal, que ocupavam esses ambientes de adoração. E o povo se tornava escravo daquilo. E o povo agora vivia de acordo com aquilo que esses espíritos, forças determinavam. Irmãos, é interessante, o ídolo, seja ele estátua, ele não tem moral, ele não tem valores, ele não tem lei. Então, significa que se você adora um ídolo, não interessa. Por exemplo, vamos ver aqui um ídolo dinheiro, que é a nossa sociedade hoje, o ídolo que domina a nossa sociedade hoje é o dinheiro. Então, esse ídolo dinheiro, ele domina a vida daquela pessoa que entrega os seus alvos, objetivos para alcançar esse ídolo. Esse ídolo não tem moral. Então, se para você obter esse dinheiro, você mata, você pisa, você engana, você rouba, não interessa, não tem valor. Ele não é um ídolo com valores. O importante é você obter o que você quer. Essa é a ideia dos ídolos.
Eles dominam você e você faz o que você quiser para chegar no objetivo de obter aquilo que você quer. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus de valores. Ele é um Deus que representa, que mostra o seu cuidado para com as pessoas. Ele não pisa nos outros para obter o que ele quer, né? É por isso que Jesus veio. Ele veio para mostrar que esse Deus, ele é um Deus que cuida, que ele ama, que ele entrega o que ele tem de melhor para alcançar. Os ídolos não, eles fazem que você faça o que você quiser, mas o importante é você chegar onde você quer. Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Vamos a mais um texto aqui, só para terminar aqui. 1 Coríntios. Paulo falando à igreja de Corinto, usando essa experiência, ele volta lá atrás para mostrar para os irmãos lá de Corinto. Olha o capítulo 10, verso 1, ele diz assim: irmãos, não quero que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem, passaram pelo mar, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, que essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E ele, verso 6, ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar-se à farra. A mesma coisa que nós lemos atrás. Olha agora o verso 19. Ele diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido do ídolo é alguma coisa? Ele diz assim: ou o ídolo é alguma coisa? Ele fala: não, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. É uma madeira, é um pedaço de pedra, não é nada. Mas ele diz no verso 20 assim: não, eles não são nada. Eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônio, aos demônios, não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, percebem? Paulo é claro: irmãos, o ídolo não é nada. É nós que inventamos, nós que fazemos, nós homens que fazemos. Mas o que está por trás dos ídolos, esses que são os problemas. São demônios, são forças espirituais que dominam, que controlam, que ocupam o direito de dirigir a sua vida. E quando nós nos entregamos a essas coisas, nós nos desviamos de Deus, nós deixamos de ser aquilo que Ele planejou e nos tornamos aquilo que essas coisas determinam. É por isso que a gente vê aí roubo, morte, essa violência que nós estamos vivendo aí, porque esses ídolos estão dominando ou controlando a mente e o comportamento. Eu vou parar aqui. Eu acho que o assunto tem bastante. Eu gostaria, talvez, na próxima vez, da gente ver o que os evangelhos, o que o Novo Testamento fala sobre isso. Eu estou pegando aqui só o Antigo Testamento. Depois, se você quiser em casa, leia lá o capítulo 6 de Isaías. Quando Isaías recebe o chamado de Deus, ele diz: olha, você vai falar para um povo que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, não reagem. Esse povo não reage, porque esse povo está cheio da idolatria do Senhor. Eu só quero terminar aqui com o texto de Isaías 40. Isaías 40. Só para a gente fechar aqui essa ideia, e eu quero realmente deixar essa pulga atrás da sua orelha aí, para você refletir, né? Porque é um assunto, de fato, extenso na Bíblia, totalmente forte, né? na caminhada do povo de Israel e na nossa caminhada como filhos de Deus. Verso 18 diz assim, Deus falando agora através de Isaías: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que
que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Eles são plantados ou semeados, mal lançam raiz na terra e Deus sopra sobre eles e eles murcham, desaparecem. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu celestial, né, do seu exército celestial, e todas as chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O Senhor não vê, não considera a minha causa. O Senhor não sabe, o Senhor nunca ouviu falar. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa, nem fica exausto, né? E a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que eu quero mostrar aqui? Está vendo a reclamação de Israel? Deus não me vê, Deus não sabe da minha situação, Deus não está vendo a minha realidade. Essa é a mentalidade de quem adora ídolos. Porque os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não fazem nada. E às vezes a nossa relação com Deus é dessa maneira. Deus não está fazendo nada. Deus não está vendo a minha situação. A gente traz esse conceito dos ídolos, achando que Deus é igual aos ídolos, que Ele não vê, que não ouve, que não sabe, que não faz nada. Irmãos, Isaías fala assim, olha aí para os céus, olha para tudo que está sendo criado. Quem fez isso? O Deus que cuida de nós, que não se cansa, que não perde um segundo da nossa caminhada. Ele é aquele que nos renova, que nos dá força, que nos levanta. E esse é o desafio que nós precisamos aprender. E esse é o que Israel está vivendo nesse momento, de conhecer esse Deus, de andar com esse Deus, de saber como é que se deve relacionar com Ele. Essa é a nossa realidade. Nós estamos no mesmo processo, nós precisamos entender quem é esse Deus, como se relacionar com Ele e como devemos andar com Ele. Porque senão a gente vai ficar uma hora está com o Senhor e a outra hora a gente agarra outra coisa, né? E quando a gente se agarra a outra coisa, a gente se rende a essas forças e domínios que estão aí tomando conta do nosso universo. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus veio e a morte dele já decretou a vitória sobre essas forças, né? Amém? É por isso que Paulo fala, olha, a nossa dificuldade, a nossa luta, o nosso problema não é com o fulano, o ciclano, com o vizinho, ou com aquele ou aquele. A nossa luta é contra as forças espirituais que estão aí agindo. E é por isso que nós precisamos nos apropriar de quem é esse Deus, de como Ele faz e como Ele age. Paulo diz, as nossas armas não são armas humanas, elas são poderosas em Deus, para fazer com que essa vitória de Cristo se manifeste nas nossas vidas, na realidade que nós estamos. Amém? Vamos parar aqui. Depois numa outra situação, a gente avança um pouco mais. Eu quero olhar como Jesus via isso, como os apóstolos viam essa questão da idolatria, porque no Novo Testamento a gente vai ver isso. Um povo que não ouve, que não vê, que não percebe, que não consegue entender. Por quê? Porque está com o coração em outras coisas, né? Seus corações estão dominados por essas forças do mal, né?
Então não desanime, olha aí, porque às vezes você está falando com alguém, está pregando, está insistindo em alguma pessoa, e ela não ouve, não vê. Pense nisso, essa pessoa está sendo dominada por forças que não estão no nosso controle. E aí nós precisamos da intervenção do Senhor, desse Jesus vencedor, que possa libertar essa pessoa e tirá-la dessa opressão. Vamos orar? Deus, nós somos o teu povo. O Senhor nos comprou com o teu sangue. O sangue precioso. Do teu filho. O Senhor sabia que a gente não tinha condições de sair da condição que estávamos. O Senhor sabia que nós não tínhamos forças para nos libertar das cadeias e domínios que vivíamos. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, cheio de graça, e o Senhor providenciou. Não só a salvação, mas um meio de vivermos a nossa vida livres dessas forças, ó Pai. E nós te agradecemos, nós te louvamos por esse privilégio de poder olhar para o Senhor e reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro. Existem tantos deuses aí enganando e dominando as pessoas, mas nós temos o privilégio de conhecer o Senhor e saber como o Senhor é o Deus cheio de graça, de bondade, de amor. E não só isso, o Senhor nos dá o privilégio de representar o Senhor, de viver a nossa vida de forma que as pessoas possam agora ver que existe uma nova forma de viver essa nossa humanidade. E esse é o nosso desafio como igreja. Queremos ser esse povo que reflete a glória do Senhor, Pai, que manifesta a salvação do Senhor nessa cidade. Tem tanta coisa acontecendo aqui, tantas situações que desagradam o Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo, o Senhor sente, e o Senhor nos colocou aqui nesse lugar para sermos meio de abençoar essa cidade. Então, usa-nos para a Tua glória, usa-nos para o Teu louvor, e nos ajuda, Pai, a manter o nosso coração realmente apegados ao Senhor. Que nós humilhemos, reconhecendo quem o Senhor é, para que o nosso coração se apegue àquilo que não é verdade, não é verdadeiro, mas que o Senhor possa ser o nosso único Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós possamos pensar sobre isso. Quando o pastor Dayan estava ministrando a palavra de Deus, eu pensava sobre algo que aconteceu essa semana que me chamou muita atenção. Há 2 domingos atrás, se eu não me engano, aqui na igreja, nós falamos sobre a importância de jejuarmos, de vivermos uma vida em consagração ao Senhor. E aí nessa quarta-feira, nós estávamos saindo da reunião de oração, fomos levar o Gustavo e a Gabi para casa. E aí, crianças, gente, Gustavo tem 8 e a Gabi tem 10 anos de idade, 8 anos de idade. E aí eles estão jejuando depois daquela pregação, e aí eles olharam para mim assim, falaram, pastor, amanhã é dia de jejuar, né? Porque eles pegaram aquelas frases que eu falei que na quinta nós temos jejuado junto, como igreja na região. E aí ela falou, o que eu vou jejuar? Pastor, eu posso jejuar do TikTok? Eu falei, você pode jejuar do TikTok, tudo que te custa, você pode jejuar. E aí o Gustavo, nós sabemos do Gustavo, o quanto que ele gosta de comer, né? Ele falou assim, eu vou jejuar de comida, pastor. Eu falei, Gustavo, aí é um jejum forte, assim, né? Abençoado. Ele depois esqueceu, comeu, depois deu uma migué, mas o coração dele foi interessante, o coração dos dois. 2 crianças que entenderam que eles não podem ser dominados pelos ídolos, pelo celular, que muitas vezes é um ídolo no nosso coração, pelo tempo, que muitas vezes é um ídolo no nosso coração, pela nossa própria consciência, pelo nosso trabalho,
pela nossa própria família, que muitas vezes é um ídolo no nosso coração, que entenderam isso, que estão entendendo isso. E eles, com 10 e 8 anos de idade, eles se dispuseram, sem ninguém obrigar, sem ninguém ficar forçando eles se dispuseram a abrir mão de algo, para glorificar o nome de Deus. E é sobre isso que nós precisamos entender constantemente, porque quando colocamos a nossa vida ao Senhor, quando dispomos para orar, quando dispomos para estarmos juntos, nós estamos declarando isso para Deus, que nós queremos refletir a Ele, igual o pastor Dayan disse. Muitas vezes nós não refletimos porque nós temos tantas preocupações, e às vezes nós não colocamos as nossas preocupações perante o Senhor. E eu quero te convidar, nesse momento, a junto levantarmos um clamor ao Senhor, porque nós olhamos para a nossa vida e às vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos angustiam, e nós temos irmãos que estão passando por diversas situações, né? Nós temos a MAC que está em última fase aí de gestação, num processo difícil de toda essa questão. Nós temos pessoas que estão doentes, pessoas que estão esperando cirurgias há 2 semanas atrás. Isso marcou muito meu coração. O Antônio Carlos mandou uma mensagem, e aí depois eu orei com ele, conversei com ele, mas ele mandou uma mensagem que ele estava no hospital, e nosso irmão Antônio Carlos há algum tempo não vem por conta disso, né, que ele não consegue sair, e ele estava no hospital, e ele falava: pastor, eu hoje estou entregando a minha vida ao Senhor e clamando para que Ele faça um milagre na minha vida, porque eu quero viver, eu tenho sonhos, eu tenho família, eu quero ver meus filhos, meus netos crescerem, mas eu reconheço que eu estou sofrendo também nisso. E aí nós oramos juntos, nós compartilhamos juntos, e nós temos clamado ao Senhor para que Ele livre também o nosso povo, cuide da nossa igreja, cuide daqueles que estão sofrendo, para que a sua graça inunde os nossos corações. E esse tempo como igreja também é um tempo de clamarmos a Deus juntos. Nós fazemos isso na reunião de oração, fazemos isso no discipulado, mas nós, em todas as oportunidades, nós podemos, como igreja, clamarmos ao Senhor para que Ele abençoe o nosso povo, abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão doentes, aqueles que estão em luto, aqueles que estão sofrendo por diversas coisas, que estão presos a vícios, que estão precisando de transformação. Nós clamamos a Deus por isso. Eu quero te convidar a orar comigo nesse sentido. Vamos encerrar o culto logo depois disso, mas eu quero te convidar a se colocar de pé e juntos nós clamarmos ao Senhor. Talvez você conheça, lembre de situações que eu não lembre, que eu não fale, mas você pode clamar ao Senhor junto também nesse sentido. E eu quero te convidar para que nós, como igreja do Senhor, coloquemos mesmo a vida dos nossos irmãos e irmãs perante o Senhor e clamemos para que Ele possa, com a sua graça, inundar e derramar da sua presença sobre essas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus para que Ele inunde da tua presença sobre a nossa igreja. Pai, nós queremos mesmo, como teu povo, Deus, nós queremos clamar ao Senhor, Pai, por os nossos irmãos e irmãs que têm passado por dificuldades, Pai. A tua palavra nos incentiva, nos auxilia constantemente a entregarmos os nossos fardos ao Senhor, a entregarmos as nossas preocupações, a entregarmos a nossa angústia, a entregarmos aquilo que às vezes aprisiona o nosso coração ao medo, à tristeza, à angústia. Nós queremos nesse momento, Pai, entregar tudo perante o Senhor, Pai. Queremos orar pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, pelo nosso irmão Darcy, pelo nosso irmão Guaraci, pelo nosso irmão Antônio Carlos, Pai. Também, Pai, para aqueles irmãos que estão passando por crises, pela nossa irmã Maxiele, que está em final de gestação. Também clamamos, Deus, pelos que têm passado por doenças respiratórias, que têm sofrido com o tempo, que têm sofrido com trabalhos estressantes. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que a tua mão, o teu toque possa tocar na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, possa fortalecer a nossa igreja, o nosso irmão que está à nossa direita, o nosso irmão que está à nossa esquerda, possa ser fortalecido pelo Senhor, Pai. Derrama a tua graça sobre nós, derrama a tua vida sobre nós, que o teu poder inunde os nossos corações, Pai, e que em todo tempo possamos ser fortalecidos pela presença do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão afastados, abençoa aqueles que estão desanimados,
Abençoa, Deus, aqueles que estão angustiados. Abençoa aqueles que estão ansiosos. Que em nome de Jesus, eles possam encontrar libertação para os seus fardos, Pai. E que as nossas vidas possam ser sustentadas no Senhor, Pai. Abençoa a vida da Dona Conceição. Abençoa, Deus, a vida da Dona Heroína, nessa recuperação. Abençoa, Deus, para que constantemente o seu poder e a sua graça possam estar sobre nós, Pai. E a tua vida possa nos dar tamanha alegria, tamanha vida, tamanho prazer, para que possamos ser sustentados e também ajudar uns aos outros a caminharmos como tua igreja, Pai. Não nos deixe descumprir a tua palavra e caminharmos sozinhos, Pai, mas faça-nos como igreja aprendermos a caminhar como um corpo, Pai. E que ao caminharmos como corpo, possamos também ser sustentados pela tua presença e pelo teu amor, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama a tua graça sobre nós, derrama a tua vida sobre nós, Pai. E desde já nós queremos clamar para que o Senhor possa abençoar a nossa semana, Pai, os nossos trabalhos, abençoar todos os procedimentos que faremos essa semana, abençoar as nossas famílias durante essa semana, abençoar, Deus, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que trabalham conosco, derramando das oportunidades também para que possamos falar de Jesus para essas pessoas, Pai. Que constantemente o teu amor e a tua graça possa dar uma semana cheia do teu poder, para que nessa semana possamos escolher constantemente render adoração ao Senhor, Deus. E que a semana seja constantemente uma semana de vida, de alegria, de presença e de sustento do Senhor sobre nós, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda a casa do teu povo, guarda o trabalho do teu povo, guarde, Deus, tudo que fizermos e que em todo tempo possamos proclamar do teu nome para as nações, possamos, mediante o teu Espírito Santo, declarar que o Senhor reina sobre nós e que o Senhor pode controlar, reinar, direcionar, dirigir a vida também dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nós clamamos, dê-nos oportunidades para isso. Abençoa nossos irmãos e irmãs, abençoa as nossas casas, unja-nos com o teu Espírito Santo, Pai, e dê-nos uma semana cheia da tua glória, dê-nos uma semana cheia da tua graça, Pai. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão preciosa com o Espírito Santo, que a alegria de caminhar diariamente cheio desse Espírito habitando em nós, possa constantemente nos dar alegria, vigor, felicidade e paz. E até nos encontrarmos novamente, que essa paz guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Aleluia. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado, declare isso sobre ele também, para que ele possa receber dessa bênção do Senhor. Que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em seu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu
se levantar sozinho. Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar esse irmão que está ao teu lado, declarando a paz sobre ele, dando um belo de um sorriso. E não esqueça também do nosso lanche, que a Miriam preparou com tanto carinho para nós. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.